Assista agora a Hora da Trade. Oferecimento TradePar, o seu digital bank 100% paranaense. Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para mais um episódio de A Hora da Trade. E hoje eu converso com David Stephen. Ele é fundador da Telesapiens, uma das maiores empresas de gravação de videoaula aqui no Brasil. Tudo bem, David? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Bem-vindo a todos. Olá, telespectador. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando sobre o assunto que eu adoro. Que bom. Eu te chamei aqui para a gente conversar um pouco sobre o que mudou nessa época da pandemia no mercado de tecnologia da informação. Então, Kelly, mudou muita coisa, né? Eu diria a você que o mercado de tecnologia é um dos mercados que não só menos sofreu com a pandemia, como em alguns segmentos, como as edtechs, fintechs, enfim, tudo que termina em techs, eles tiveram um impulso muito grande, né? Então, empresas que ofereciam, por exemplo, serviço de fornecimento de alimento à distância, né? Ou seja, toda a tecnologia que ajudava as pessoas a ficar em casa tiveram um impulso muito grande. E com a educação não foi diferente, né? Nossa empresa é especializada em educação, né? Literalmente educação à distância, desde 2007 nós trabalhamos com isso. E nós tivemos praticamente 4 vezes mais procura de faculdades, escolas técnicas, colégios também, que nós nem trabalhávamos muito com colégios, mais faculdades, escolas técnicas, mas colégios também nos procuraram bastante, atrás de basicamente plataforma e conteúdo, né? Imagina um monte de gente em casa, sem ter o que fazer, né? Precisando estudar, e aí essas empresas realmente faturaram bastante. E você acha que esse aumento do número de gravação de videoaulas se deu por conta, além da pandemia, né, dos professores não terem sido preparados antecipadamente, sem saber que viria a pandemia, não serem preparados para poder apresentar essas aulas ao vivo, eles não terem condições de lidar com o vídeo? Sem dúvida alguma, viu, Kelly? A gente trabalha, como eu falei, desde 2007 e desde 2013 que nós não gravamos mais com professores, né? O material ele é produzido por professores, ele é roteirizado também por professores, mas os vídeos que eram produzidos pelos professores eram muito longos. Então foi o que nós fizemos, nós começamos a trabalhar com equipe de audiovisual, com equipe de jornalistas, na roteirização de audiovisual. Resultado, uma aula de 45 minutos, a gente consegue discorrer em 5 minutos, 7 minutos, o mesmo conteúdo. Por quê? Porque é diferente você estar em sala de aula e você estar gravando um vídeo, né? Porque na sala de aula você tem outras interferências, você tem um aluno que pede para você revisar a aula passada, você tem uma conversa paralela de um aluno ou outro, e você pede para interferir, e você para respirar, né? Enfim, quando você tira esses momentos de aula, que são momentos off, né? Professor tossindo, professor respirando, professor revisando o que deu, professor às vezes respondendo dúvida de um aluno, né, em detrimento de toda uma turma. Quando você tira esses tempos, né, você percebe que a aula ela reduz a 20%, às vezes 15% para um conteúdo objetivo, isso, né, vai direto ao ponto. Uhum. Agora deve mudar um pouco isso, né, David, porque depois disso tudo que a gente está atravessando, os professores, você acha que eles vão perder um pouco o medo de olhar para a câmera e gravar um vídeo, gravar uma aula? Sim, eu acredito que sim. A tecnologia, que até então era questionada, né, pelos professores, principalmente os mais conservadores, agora não há questionamento mais. Ou seja, se alguém discutia a necessidade da educação à distância ou não, há 1 ano, 2 atrás, agora ninguém mais questiona. Eu diria até fevereiro desse ano, sabia? Exatamente, até fevereiro desse ano. Porque de repente em março a coisa teve que começar a ser feita dessa forma. Teve que começar, né? Então é isso, então meio que de forma compulsória, mas só que existe ainda um problema, Kelly, principalmente as escolas de ensino médio, ensino fundamental e educação básica de modo geral, elas estão ainda insistindo num modelo que na nossa opinião ele é bastante equivocado, que é o ensino remoto. As pessoas confundem ensino remoto com a educação à distância, não tem nada a ver. O ensino remoto simplesmente é a transposição linear do ensino presencial para a mediação através de tecnologia. Isso não dá certo. Porque uma coisa é o aluno estar sentado na sala de aula com todo aquele ambiente do lado, seus colegas conversando e tudo mais, 45 minutos passam assim. Mas quando você está sozinho em casa, frente a uma câmera,
Principalmente as crianças. Principalmente as crianças. Então, é outra história. Então, não dá a mesma produtividade. Então, os professores eles têm que entender que eles têm que reduzir o tempo que nós chamamos de interação síncrona, né? E aumentar o tempo de atividades assíncronas, ou seja, é o passar trabalho, é o indicar videoaulas, que não necessariamente tem que ser gravado pelo professor. Nossa, o YouTube está cheio de vídeos maravilhosos sobre o que você quiser saber. Todos os conteúdos. Todos os conteúdos. Então, o professor ele pode perder o seu tempo não em tentar dar uma boa aula em vídeo, mas em tentar indicar para os seus alunos objetos de aprendizagem, vídeos, games também, né? Slides, e-books, podcasts, tem um monte de podcasts maravilhosos. E em vez disso, né, indicar isso, e em vez de gastar o seu tempo tentando, né, dar uma de artista, né, em frente à câmera, é usar esse tempo para saber como está o aluno. Ou seja, ter uma conversa aluno a aluno ou pequenos grupos de aluno. Isso faz a diferença. Então imagina, você joga 80% da carga horária para o aluno fazer, tá? Em atividades, claro, monitoradas pelo professor, e aqueles 20% que resta, para que dar aula? Não é dar aula, né? É tirar olho dúvida, no olho, tirar dúvida, exatamente. Conversar, isso é rico. interagir, então, isso né? sim é educação à distância, entende? Já existe esse modelo em alguma parte do mundo? Sim, claro. Na verdade, a educação à distância, como ela se desenvolveu no Brasil, e eu diria a você que o Brasil, incrivelmente, é um dos países que mais se desenvolveram em educação à distância no mundo. Hoje é o maior mercado de EAD do mundo, superando até os Estados Unidos. Tá? Nós exemplo disso é a Uninter, que tem 904 polos de educação à distância no Brasil. É um gigante, né? Então, a Uninter, inclusive, não é de ontem, né? A Uninter está desde 2005, 2004, né? Eu não sei ao certo. Então, de lá para cá, nós passamos por vários estágios. Passamos pelo estágio de ensino remoto também. Eu lembro, não só a Uninter, como outras universidades, que o professor passava uma aula inteira de 1h30 frente à câmera dando aula ao vivo. Aí a gente aprendeu que isso não dá certo. Então, de 2012, 2010 para cá, pouco a pouco as instituições de ensino foram passando para esse novo modelo educacional. O modelo mais assíncrono do que síncrono. Para quem quer investir agora num novo negócio e quiser pensar, puxa, o que eu vou fazer? O que tem um futuro certo? O mercado de tecnologia da informação, de videoaulas e de streaming, isso aí é uma coisa que não tem dúvida que é um bom investimento, né? Já vinha crescendo antes da pandemia, né? E agora tomou um impulso fenomenal. Games, principalmente, né? Quando eu falo de atividades assíncronas, né? Uma dessas atividades é a gamificação. Então, imagina um aluno de 10 anos de idade, 12 anos de idade, eu tenho um filho de 12 anos de idade, imagina, é muito mais prazeroso para esse aluno estar jogando, né? Brincando e aprendendo com o conhecimento, do que estar frente a uma videoaula, assistindo aquele mesmo professor que estava lá no quadro, falando para ele coisas que ele pode facilmente ter no YouTube, em podcasts e objetos do REA, enfim, ele pode ter esse conhecimento em qualquer lugar. Você acha que as escolas vão se conscientizar de que é preciso mudar? Já estão se conscientizando. Nós já recebemos, nos últimos 2 meses, vários pedidos de escolas, de propostas, tá? De produção de conteúdo, de licenciamento de conteúdos prontos que nós temos também, e principalmente de ajuda, ou seja, capacitação docente, né? Capacitação do corpo técnico administrativo, para entender esse novo momento. Nós não vamos voltar mais ao normal. Então, esqueçamos isso. As pessoas estão falando, o novo normal. Eu acho que não vai existir isso, né? Vai ser uma coisa diferente mesmo. Vai ser um mundo diferente, Um mundo diferente. Eu acredito no ensino híbrido, né? Os momentos presenciais são importantes, são muito importantes. O aluno precisa do contato socioemocional com colegas, com professores, né? Com a escola, com a escola, né? Com o mundo lá fora. Mas não dá para abrir mão, né, das mídias, da tecnologia, porque ela expande o conhecimento. Né? Você não pode, por exemplo, na sala de aula você está limitado a 4 paredes, é um professor que é uma mente só. Na web, seu laboratório é um mundo, sua sala de aula é um mundo. Um professor, 20, 30 alunos numa sala só, fazendo conversinha paralela, complica, né? Complica demais. Né? David, eu vou te pedir um minutinho só que a gente vai para o intervalo e já volta para continuar a nossa conversa, ok? Pois não. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. Você está assistindo A Hora da Trade. Oferecimento TradePar, o seu digital bank 100% paranaense. Podemos falar.
Opa. Podemos falar? Nossa, Mais dois, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Educação de qualidade em qualquer lugar. Foi nisso que a Uninter acreditou praticamente sozinha, para hoje estar ao lado de todos os brasileiros, inclusive fora do Brasil. Ser a educação à distância mais lembrada e conquistar a nota máxima na avaliação do MEC só faz sentido para nós, porque inspira nossos alunos a buscarem novos caminhos. O caminho da dedicação fez 5 deles conquistarem nota máxima no ENAD. O caminho do trabalho sério trouxe o prêmio de melhor agência de jornalismo experimental da região sul. Abraçando as grandes ideias, tivemos a startup vencedora de um acirrado prêmio nacional de inovação. E ainda são diversas aprovações em concursos, excelentes colocações no mercado e vidas profundamente transformadas. Para o Uninter, ser melhor não tem nada a ver com outras instituições, não. Tem a ver com você. Vence a mudança. Você está assistindo A Hora da Trade. Oferecimento TradePar, o seu digital bank 100% paranaense. Olá, estamos de volta e eu continuo conversando com o David Stephen. Ele fala sobre essa mudança que houve no mercado de tecnologia durante a pandemia. David, a gente estava conversando sobre o formato das aulas, né, principalmente para crianças, né, de 10, 12, 6 anos de idade. Você acredita que as escolas vão ter essa consciência de que é preciso virar essa chavinha de uma vez e mudar esse formato? Porque, pelo que eu tenho conversado com os biomédicos, que eu tenho entrevistado aqui sobre a Covid e pelo que a gente vê na mídia, a vacina ainda vai demorar um pouco para realmente ser colocada à disposição de todos. O que falta para a escola acreditar que ela precisa mudar esse formato? Primeiro, ela não é a questão de escolha, né? Ela tem que fazer isto. Porque imagine uma escola de 1000 alunos, tá? Essa escola ela vai ter que rodar com 500 alunos, se ela quiser ser 100% presencial em 2021. Por quê? Porque metade dos alunos vão ter que ficar em casa, né? E a outra metade tem que ir para a escola. E o que fazer com os alunos que vão ficar em casa? Será que o professor consegue dar conta de estar falando com parte dos alunos presencial e parte em casa vendo uma câmera? Para quem ele vai dar atenção? Se alguém perguntar em casa, será que ele vai conseguir responder do mesmo jeito que ele vai responder a quem está do lado dele? E que privilégio é esse daquele aluno que está em sala e o que não está? Quem decide? Qual o critério? Ou seja, é muito mais simples, em vez de entrar nesse terreno nebuloso, né, nesse vespeiro, é tentar implantar realmente o ensino híbrido como ele deve ser implantado. Qual que é o formato do ensino híbrido? Então, muito bem. O ensino híbrido, que já vem sendo praticado há algum tempo nas faculdades, né? Eu diria a você que desde 2013, né, já se usa os 20%, que agora são 40%, que as faculdades presenciais podem utilizar à distância, é você dedicar parte daquela carga horária, né, não para mandar o aluno ficar em casa, porque aí realmente é muita irresponsabilidade, né? Mas é você fixar uma carga horária, que nesse caso vai ter que ser 50%, não pode ser menos que isso, ou mais que isso, tá? Para que nos 50% o aluno continue estudando com as atividades que foram passadas na parte presencial. Como funcionaria isso? O professor, ele dividiria as turmas em 2 partes, uma viria no dia, a outra parte viria no outro dia, mas a semana só tem 5 dias. O que eu faço com os outros 3? Tá, nos outros 3 dias o aluno fica em casa, desenvolvendo atividades que o professor passou. E que atividades são essas? Nossa, o que não falta hoje é opção, né? Se você quer contratar uma empresa como a Telesapiens, beleza.
tem um monte de videoaulas, de objetos de aprendizagem gamificados, fóruns, podcasts que podem ser contratados. Ah, mas eu não quero gastar dinheiro com isso. Nossa, tem muito material livre e gratuito na internet sobre tudo que você quiser saber do mundo. Basta o professor sair de uma posição de oráculo, de instrutor, para ser um curador de conteúdos. Então o professor, nesse novo contexto, tem que comprar essa ideia. Não adianta a diretoria da escola, a coordenação da escola querer fazer. O professor, ele tem que descer do salto, ele tem que descer do patamar de professor. Não é nem descer, descer talvez seja um pouco pejorativo, mas é virar um pouco o jogo e passar a ser um facilitador da aprendizagem do aluno, né? Ter a humildade de saber que existem conteúdos muito mais prazerosos e ricos do que o dele, tá? Mas nenhum desses conteúdos é capaz de olhar para o aluno e perguntar, você aprendeu? Seria como se o professor fosse uma ponte de aprendizado entre o aluno e a tecnologia. E o conteúdo. E o conteúdo. É um tripé, tá? Tutoria, conteúdo e tecnologia. E o professor, ele, ao invés de ele se preocupar, como você disse no nosso primeiro bloco, em tentar ser um artista, de repente virar um artista, um youtuber e dar aula ali para 20, 30 alunos ao mesmo tempo e com que tem toda a conversinha paralela também com cada aluno em sua casa, porque eu acompanho as videoaulas da minha filha e eles ficam no chat, o professor fala, parem com o chat, parem de conversar no chat. Então, o professor, ele usaria a maior parte do tempo dele produzindo conteúdo e criando um roteiro de estudo, seria isso? Sim, eu só trocaria a palavra produzindo por curando. Que não precisa produzir. Já tem muita coisa pronta na internet. Muita coisa pronta e muita coisa boa. O professor só tem que parar, né, e escolher vídeos, escolher exercícios, slides, né, escolher games, simuladores, laboratórios. Tem tanta coisa interessante e muita coisa de graça. Ah, tem que comprar? Ok. Pede a escola, compra ela uma parte, né? Compra uma parte, né? Mas é importante que o professor saiba que ele tem o poder na mão. Se o professor não mudar, a escola não muda. Né? Só que agora não tem mais escolha, a escola tem que mudar. Então, você sabe que eu notei? Outro dia, 2 dias atrás, a minha filha fez uma prova e ela disse assim, mamãe, vou te contar uma coisa. O professor fez uma pergunta e eu não sabia. E aí, depois que acabou a prova, eu fiquei com aquela pergunta na minha cabeça e eu joguei no Google para ver se eu tinha acertado. A pergunta e a resposta estavam iguais o que ele colocou lá pra gente. Quer dizer, ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V no Google e jogou para as crianças. Isso também não é justo, né? A gente está pagando um colégio caro para o cara pensar um pouquinho. Como é que a gente tira essa mentalidade também preguiçosa do professor que está em casa? Pois é, né? Então, o professor, na verdade, agora, ele está se vendo numa situação que ele já viveu antes. Então, imagina, você é professora, acabou de sair da faculdade, primeiro emprego na escola. Você vai gastar um tempo extraordinário fazendo o quê? Planejamento de aula. Só que, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, você repetindo a mesma coisa, você não vai mais fazer planejamento, porque você já entrou no piloto automático. Então, hoje, os professores estão sendo convidados a desligar o piloto automático e dedicar um tempo que um dia eles já dedicaram de parar e planejar o seu ensino, né? Só que agora, diferente de planejar uma aula, ele vai planejar uma aprendizagem, ou seja, um modo de seu aluno aprender. E para isso ele conta com muitos recursos tecnológicos, abertos ou pagos, não importa, na internet, né? E ele tem que parar, né? E se conscientizar que ele precisa entregar algo para o seu aluno. Você falou do Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou te contar uma coisa. Nós fomos educados assim. Porque um professor chegar numa sala de aula e passar 45 minutos falando da história do Brasil, aquilo pode não ser um Ctrl+C, Ctrl+V, mas ele está replicando algo que eu poderia encontrar em qualquer canto do mundo. Mas o aluno também, né? Eu sou da época do Decoreba, que é um Ctrl+C, Ctrl+V, Isso, né? exatamente. O professor passou isso aqui do livro, o que é... Vou lá e vou escrever exatamente igual. O professor não está vendo a minha interpretação se eu entendi o conteúdo. Ela escreveu igual o livro, tá bom. É um Ctrl+C, Ctrl+V também, né? Claro, claro. Então já é uma coisa bem antiga. Muito antiga. Eu não sei, existe um filme bastante antigo, tá? É um clássico, né, de Hollywood, com Robert Williams, eu acho que é esse o nome dele, chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. Robin Williams, não. Robin Williams, Robin né? Williams. É aquele que morreu, não é isso? Sim, sim. Então, esse filme é bastante antigo, A Sociedade dos Poetas Mortos. Ele era um professor revolucionário, então ele entrava na sala de aula e a primeira coisa que ele fazia, ele era professor de literatura,
tá? E ele mandava todo mundo guardar os livros, tá? E pedia para as pessoas subirem na mesa. Então, as pessoas subiam na mesa, os alunos acharam estranho, e subiu o primeiro, subiu o segundo, daqui a pouco estava todo mundo em cima da mesa. Ele perguntava, agora eu quero que vocês olhem ao redor. É a mesma sala de aula? Não. Não. Ou seja, eu estou convidando vocês a enxergar o mundo de outro jeito. É esse o tempo que o professor tem que perder na sala, não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é falando o óbvio que já está no livro didático. O professor tem que perder tempo fazendo o aluno enxergar o que ele precisa enxergar, que é um novo mundo de outro jeito. Mas não é com conteúdo que ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso com gestos, né? Com conduta, com procedimento. O aluno tem que chegar na sala de aula, tem que olhar para o professor e dizer, puxa vida, esse é o cara que eu quero ser amanhã. E a gente não vai conseguir fazer isso sendo um transmissor de informação, mas sendo um facilitador de aprendizagem. As crianças estão sentindo falta dessa proximidade, né, com os professores. Eles não estão entendendo que no piloto automático, por mais que eles estejam na tela, eles não estão próximos. Porque na escola, se a aluna tem uma dúvida, ela vai lá, ela olha no olho do professor, ela sente o calor humano, né? Então, isso que você está propondo agora, que você diz que é o melhor modelo, seria mais ou menos essa interação mais direta, né? Isso. Professor e aluno. Isso. Temos que enxergar as escolas, a escola do futuro, que agora já é do presente, né? Temos que enxergar esse ambiente como um ambiente de socialização. Não de aprendizado, tá? Aprendizado sim, mas não de consumo de conteúdo, que é o que nós fazemos hoje nas escolas. Mas um ambiente onde eu vou trazer esse conteúdo de casa, porque eu posso trazer de casa, tranquilamente, e eu vou colocar na mesa e dizer, professor, como eu uso isso? Professor, como eu utilizo todo esse conhecimento que eu obtive da minha casa? E cabe ao professor, nesse momento, ser um facilitador. Ah, esse conteúdo você aplica no mercado desse jeito. Só que você vai ter um problema, porque alguém vai te passar a perna. Quando isso acontecer, use esse outro conteúdo aqui, para que você consiga neutralizar esse cara. Mas veja, mas tem um outro cara que amanhã vai te passar outra perna, porque vai acontecer isso. Aí você vai atrás daquele outro conteúdo, ou seja, eu não estou ensinando conteúdo nenhum. Eu estou mostrando como usar o que ele já aprendeu. Não importa se eu ensinei, ou se ele pegou no YouTube, ou se ele leu no livro didático. O que importa é que o aluno ele tem o potencial de ser o protagonista da sua trilha de aprendizagem. Ele só precisa de uma mão. Sabe que me parece que essa nova escola, ela vai ser, além de uma transmissora de conteúdo, uma formadora de um cidadão individual, que vai caminhar sozinho, que vai pensar por ele mesmo e que vai escolher o melhor caminho para ele, não seria isso? Aprendizagem centrada no aluno, né? Hoje a nossa aprendizagem é centrada no conteúdo, é centrada no professor. Então precisamos empoderar o aluno para que ele seja protagonista do seu processo cognitivo. É exatamente isso que você falou. Ok, David, eu queria que, por favor, você fizesse as considerações finais, falasse um pouco, inclusive para os pais que estão em casa desesperados, sem saber o futuro, né, das escolas brasileiras hoje, o que a gente pode esperar? Vamos lá, eu sou uma pessoa muito otimista, tá? De natureza. Eu acho que vai dar tudo certo. Nós vamos chegar no ano que vem, as escolas já estão tomando providências hoje para ter um ensino diferente. Vamos errar? Vamos. Muito, talvez, né? Mas, pais, vocês precisam ser parceiros das escolas. E, ao mesmo tempo, vocês não podem delegar à escola a responsabilidade de educar seu filho. Ela é primariamente sua, não é da escola. A escola tem que ser enxergada como um parceiro. O professor é um parceiro, a escola é um parceiro. Mas os pais têm que contribuir bastante, né? Tem que se preocupar com os alunos. Saber o que meu filho está aprendendo. Né? Vale a pena? Tá? O que está sendo ensinado na escola? Vamos atrás, mas não para criticar a escola, não simplesmente para exigir, não. Ajudar a escola também. Crescer junto. Crescer junto, entende? Então está faltando um pouco de parceria. Então essa pandemia, eu vejo um lado positivo. Ela fez com que os pais se aproximassem das escolas, né? Porque um agora precisa muito do outro. Sem os pais para controlar os filhos em casa, a escola não pode fazer nada hoje. Né? E o contrário também é verdadeiro, a escola precisa dos pais. E os pais da escola também. Então é isso, eu vejo com muita positividade, eu vejo uma nova escola surgindo, vai levar um tempo, mas eu também acredito no potencial dos alunos, né? Os alunos, eles são críticos, eles conseguem superar essas dificuldades, né? Não são robôs, eles não precisam que nós digamos exatamente o que eles têm que fazer, eles sabem o que fazer. E cabe a nós sermos também pais facilitadores dessa aprendizagem.
Tá certo. Eu queria te parabenizar, né, pelo belíssimo trabalho que você faz na área de educação e dizer que a gente está aberto à sua visita aqui mais uma vez para a gente bater outro papo. Obrigada. Pode me chamar a hora que quiser, eu adoro falar sobre esse assunto. Muito obrigado, Kelly. Obrigada. Obrigado, telespectador. E obrigada a você pela companhia. A gente se vê de novo no próximo episódio de A Hora da Trade. Até lá. Tchau.